Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Vamos ler a partir do verso 17, estendendo a leitura até o verso de número 21. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 17 até o verso 21. Você pode utilizar a Bíblia Sagrada, o exemplar da Bíblia, e também acompanhar no painel. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Amém. Meus queridos, o texto lido diz respeito ao que podemos chamar de uma prestação de conta de 70 discípulos de Jesus, que trouxeram o resultado do trabalho realizado após terem sido comissionados pelo Senhor Jesus. Ele os ordenou a uma missão e orientou que eles fossem de 2 em 2. Eles foram muito bem-sucedidos. Entende-se que os resultados foram além do esperado, além da expectativa, enfim, daquilo que eles imaginaram. Consequentemente, eles voltaram com muita alegria e disseram: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Isso é bastante natural, irmãos, o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Quem não se alegra ao ver os resultados do trabalho realizado, em qualquer área da vida? A pessoa que estuda, por exemplo, cursa, tira uma nota boa, ela vai ficar feliz, é resultado do trabalho. A Daniela, hoje, ela queria muito nos mostrar o resultado de uma prova, porque ela alcançou a nota máxima. Como não é comum, aquilo para ela marcou bastante, né? Alcançar a nota máxima. Ela estava muito feliz, vibrando, e nós nos alegramos com ela, felicitamos. E assim é em outras áreas da vida, né? No reino de Deus também é assim. A gente vai se alegrar com os resultados positivos daquilo que se realiza. É claro que aqui diz respeito a um trabalho específico que os 70 realizaram sobre a ordem do Senhor Jesus, mas sabemos que, de um modo geral, irmãos, a igreja, ela vive uma comissão do Senhor Jesus. A igreja, ela é comissionada pelo Senhor Jesus. Afinal de contas, a igreja é vista na linguagem bíblica como o corpo de Cristo. Então, cada membro do corpo, ele tem funções específicas e importantes, funções cujo resultado ele repercute positivamente para o bem de todo o corpo. Então, quando nós pensamos no reino de Deus sendo realizado na terra, todos os membros desse corpo, ele vive as ações da igreja, de alguma forma ele participa. Por menor que a pessoa se perceba ser, e aliás é importante que alguém não se perceba grande, não se ache grande, mas por menor que alguém, dentro de uma lógica de interpretação, venha a ser,
ele é útil para o bem do corpo. Todos os membros são importantes. Logo, se espera trabalho, se espera que todos participem de alguma forma, contribuam para o bem do reino de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 58, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele orienta os irmãos da cidade de Corinto, dizendo, portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É interessante que Paulo recomenda aos irmãos serem abundantes. Ser abundantes é ir além da exigência mínima. Em toda atividade é normal se esperar o mínimo de alguém que exerce uma função. Mas ser abundante é ir além do mínimo. E esta é a orientação bíblica para nós. Sede firmes, constantes, sempre abundante. Então é importante que cada membro do corpo de Cristo, cada cristão, não seja muito conformado. Eu já sirvo a Deus, eu já dizimo, eu convido pessoas para ir ao culto, enfim, é importante pensar, não seria esse o mínimo que se esperava de nós como cristão? É importante pensarmos na possibilidade de irmos além, ser abundantes, porque o vosso trabalho, então existe um trabalho que a igreja realiza, e quando falamos a igreja, nos referimos a todos os membros do corpo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4 e o verso 12, ele diz que, referindo-se aos dons ministeriais, às chamadas específicas, ministérios especiais, funções especiais, ele diz qual é a finalidade destes. Então, no verso 12 do capítulo 4, ele diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para a obra ou para o desempenho do seu serviço. Então, através de dons específicos, de dons ministeriais, o corpo todo de Cristo, ele vai sendo aperfeiçoado, vai sendo trabalhado, vai sendo treinado para o quê? Para o serviço. Então, o projeto de Deus para com a igreja é o serviço, é o exercício da fé cristã, da vida cristã, é o trabalho. Eu estava lendo sobre o significado da palavra santificação, porque a Bíblia diz que nós devemos seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a santificação dá-nos a ideia, a expressão seguir, dá-nos a ideia de uma atividade, de um exercício. Ninguém segue nada sentado, deitado. Sempre quando alguém está seguindo, ele está em plena atividade. E a Bíblia diz, seguir a santificação. E o significado de santificação me chamou bastante a atenção, que é separação do mal e do pecado e dedicação ao serviço de Deus. Então, Deus quer que vivamos uma vida privada do pecado, separado, nos abstendo de tudo aquilo que desagrada a Deus. E sabemos quais são estas coisas pela luz da palavra de Deus. Mas a vontade de Deus não é que somente a gente se prive das coisas que desagradam a Deus. Uma vez posicionado na condição de santo, nós devemos ser dedicados, ser abundante no reino de Deus, trabalhar. E é natural que quando nós agimos dentro deste princípio, nós teremos esse gozo que os discípulos sentiram, esta alegria. É importante nós pensarmos em não nos privarmos desta alegria. Esta alegria que os discípulos
viveram, sentiram essa emoção agradável e voltaram os 70 com alegria. Esta alegria só é sentido por quem trabalha, por quem faz algo, porque a alegria consequente de ações no reino de Deus. E a gente não pode viver a ideia de que trabalhar no reino de Deus é fazer o que eu estou fazendo aqui, ou o que o Ministério do Louvor fez. Não. O trabalho do reino de Deus, ele é muito amplo. E o que tem mais importância, o que tem mais significado, tudo é importante, meus irmãos. Por mais simples que pareça ser, tudo é importante, tudo é necessário. Então é possível, sim, todos os membros do corpo de Cristo estarem envolvidos no trabalho no reino de Deus. Eu falando, estou lembrando de um testemunho que eu ouvi de um irmão que por dezenas de anos ele atendeu a porta da igreja, porteiro, na recepção, e fazia outras atividades no campo da diaconia, nas atividades da igreja. Devido à idade, ele não pôde mais nem sequer congregar. E ao ser visitado pelo seu pastor, ele chorava e dizia: eu tenho muita saudade de fazer a obra de Deus. Tenho muita saudade de apertar a mão das pessoas que chegavam na igreja, dizer que eles eram bem-vindos para participar do culto. Muita saudade de organizar as cadeiras para os irmãos, para os visitantes sentarem. Quem me dera eu poder estar limpando os banheiros da igreja, para as pessoas que forem cultuar usarem um banheiro bem limpo. E chorava com saudade do trabalho que realizava no reino de Deus. É trabalho. Ele tinha prazer, ele tinha satisfação em ver alguém sentando num banco que ele limpou, que ele organizou. Prazer em saber que alguém adentrava o templo feliz porque recebeu um aperto de mão e uma saudação de boas-vindas. Prazer por saber que alguém ia ao banheiro e o banheiro estava limpo e ele havia limpado. Como não considerar isso uma atividade importante para o reino de Deus? O resultado final de tudo isso é vidas envolvidas no ambiente de ser edificado, de ser abençoado por Deus. Eu estava em Bagé, estivemos lá juntamente com os nossos vice-presidentes, suas respectivas esposas. Foi um evento muito lindo, e esse evento dizia respeito ao pré-centenário. No próximo ano, a nossa denominação vai completar 100 anos, e a convenção, a mesa diretora, está realizando um evento que eles denominam pré-centenário, pontual. Primeiro foi em Bagé, depois vai ter Passo Fundo e outras cidades. Essa dizia respeito à nossa região, nós participamos. E eu não sei se os irmãos perceberam, ali já no final do evento, à tarde, veio um senhor, nos abraçou, disse que já estava indo, e nós tiramos uma foto com ele. O pastor Daniel lembra? Não sei se você, irmão Mário, irmão Leonel. Exato. Aquele senhor, ele deve estar aproximando, deve ter uns 85 anos. Eu conheci ele em Novo Hamburgo, apesar dele morar em Bagé. A filha dele morava lá, e toda vez que ele visitava a filha, ele me visitava. E muitas coisas me chamaram a atenção da vida daquele ancião. Hoje ele é um presbítero da igreja, enfim. Mas ele conta que morou na casa do Nils Tarange, missionário sueco, fundador da obra da Assembleia de Deus em Bagé. E às vezes ele repetia, no ano seguinte ele ia lá e repetia isso de novo. Só que ele falava com
tanto prazer como que se ele estivesse fazendo aquilo no tempo presente. Ele conta que ele era jovem, então, que ele morou com Nils Tarange, que ele ajudou a construir o primeiro templo, que ele machucava, fazia calo no ombro, carregando as pedras para construir aquele templo. Hoje, vendo a estrutura que é, tanto a estrutura física do templo, como organizacional, como em número de membros, ele é muito feliz, porque ele se sente parte daquela obra. É trabalho. O resultado final de carregar pedra, de suar, de se embarrar todo, de se sujar todo lá, foi vidas se reunindo naquele templo, cultuando a Deus, pessoas sendo curadas, pessoas sendo edificadas pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, é trabalho. Tudo é trabalho, tudo tem significado no reino de Deus. Fazendo isso, a gente vive esta alegria, uma alegria a mais. São muitas coisas que promovem, que geram alegria, mas é algo a mais que a gente tem. Então eles voltaram com alegria, trazendo os resultados do trabalho que realizaram. Mas o que me chama a atenção é que Jesus também, diz a Bíblia que naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo, porque ele viu os propósitos de Deus sendo cumpridos, realizar da obra de Deus através daqueles irmãos, por meio dos seus discípulos. Eu não sei, irmãos, a Bíblia nunca registrou um momento em que Jesus sorriu, nenhum momento. A Bíblia fala que Jesus chorou, que Jesus disse, que Jesus estava deitado, dormindo. Em nenhum momento a Bíblia diz e Jesus deu uma risada naquele momento. E ele sorriu, tal. Mas é natural que Jesus assim o fizesse, porque ele foi 100% homem. Então, como humano, é natural que Jesus em algum momento sorriu, em que Jesus em algum momento deu uma risada, quem sabe alta, né? Eu penso que neste momento, eles presenciaram um sorriso muito lindo de Jesus. Quando a Bíblia diz, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo, eu penso que Jesus sorriu e deu graças a Deus por aquilo que estava acontecendo. Então, Deus se alegra também. Os resultados daquilo que realizamos, independente o que for no reino de Deus, vai nos trazer satisfação, irá nos trazer alegria, mas isso alegrará também o coração de Deus, porque afinal de contas a igreja, ela é o corpo de Cristo, então ela não pode sentir nada que a cabeça não sente, não, há uma ligação profunda, uma ligação íntima, sempre quando você estiver alegre, presenciando os resultados que serão certos, irmãos, serão certos, porque são ações, são trabalhos, como resultado de obediência, estamos vivendo a comissão, somos comissionados pelo Senhor Jesus, então Ele garante o sucesso, Ele garante os resultados, eles serão alcançados, os resultados positivos serão alcançados, então a gente vive esta alegria, e os céus também se alegram pelos feitos que fazemos na terra, glória seja dado ao nome de Jesus. Amém? Há pouco a irmã Tati ainda falou que não existe membro de banco, né? É verdade. Claro, uma expressão de humildade, as pessoas dizem, eu sou apenas um membro de banco tal. Não, nós somos membro do corpo de Cristo, Deus espera o teu trabalho, Deus conta com você, Ele quer te usar, Ele quer te inspirar, Ele quer te fazer um instrumento, Ele quer que você viva a alegria dos resultados do trabalho realizado.
glória seja dado ao nome de Jesus. E é interessante que essa prestação de conta a gente faz também. De alguma forma a gente faz e é bom que seja feito. Quantas vezes a gente, embaixo de uma missão dada por Deus, chora aos pés de Jesus. Eu muitas vezes coloquei o rosto no chão, pedindo: Senhor, Tu me comissionastes para tal finalidade, abra as portas, haja, faz, porque é o Senhor, tudo é o Senhor, buscando ser responsável por aquilo que veio às mãos, que não vem por acaso, que vem do céu. Sim, são oportunidades, irmãos, que vêm do céu. Não podemos simplificar, não reduzir a meramente coisas humanas, não, as coisas de Deus, mesmo que sejam funções materiais, ação na área material, não, são oportunidades que vêm do céu. E eu lembro que vivi a alegria dos resultados da ação de Deus, através da minha ação, que a gente age e Deus age junto, né? Os sacerdotes, quando foram atravessar o Jordão, eles colocaram os pés na água. Enquanto eles não colocaram os pés na água, o Jordão não se abriu. Ação. Mas quando eles colocaram o pé na água, o milagre aconteceu. E o Jordão parou de correr, né? As águas que vêm de cima trancou aqui e foi subindo um muro. Foi levantando uma parede de água, e aí os sacerdotes passaram, o povo passou lá para Jericó, enfim. Então a gente age, aí Deus age também. E acontece o que aconteceu aqui, Deus vai além das expectativas. Porque eles voltaram: Senhor, no teu nome até os... Tipo, isso nós não esperávamos, aconteceu além. E assim, as coisas vão além quando nós agimos, confiando em Deus. Mas tudo bem, aconteceu, as coisas se sucederam muito bem, e aí o próprio Espírito Santo, ele lembra, gente, lembra que você estava com o rosto no piso, esfregando a testa no chão, pedindo ajuda de Deus para cumprir a missão? E agora, foram muitas as vezes que eu voltei com a testa no chão, com o rosto no chão, dizer: Senhor, agora eu estou aqui, com felicidade, com alegria no coração. Agora eu estou esfregando o rosto no chão em gratidão ao Senhor pelos resultados que o Senhor promoveu através da minha ação. Uma espécie de prestação de conta, não é verdade? Como é glorioso orar antes de cantar, não é, ministério? Ah, Senhor, e tal, e aí se percebe Deus agindo. Obrigado, Senhor, Tu usou a minha voz, Tu usou os meus dedos. É assim, naquilo que você faz também, o pessoal da recepção, enfim, em tudo o que se realiza. Então, não vamos viver privado desta alegria de resultados de trabalhos realizados. Agora, Jesus, meus irmãos, Jesus não freou aquela alegria, mas chamou eles a uma reflexão necessária. Após Jesus, então, argumentar sobre a razão de tudo aquilo, ele disse: não alegrei-vos porque os espíritos se sujeitaram a vocês, mas alegrei-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. Está tudo muito bem, está tudo muito lindo, as coisas estão dando certo, né? Tenho uma gratidão ao Pai por isso, mas existe algo superior do que cumprir uma missão em expulsar demônios, superior em curar enfermos. Existe algo que é maior do que tudo isso. É o fato do nome estar escrito no céu. Então, irmãos, a salvação pessoal, ela é superior a tudo. O mais é consequência.
não fôssemos salvos, perdoados por Jesus, ligados ao céu, reconhecidos no céu, o nome escrito lá, nada disso seria possível, não viveríamos esta realidade, não seríamos comissionados. Portanto, esta alegria dos resultados de um trabalho é uma alegria consequente, de uma alegria maior, que é a alegria, a satisfação de ter o nome escrito no céu. Então a gente precisa pensar nisso. Se prego a palavra, se canto, se realizo a obra e os resultados estão sendo positivos, porque eu sou um salvo na pessoa bendita de Jesus. Então, superior a isso é ser salvo, superior a isso é ter o nome escrito no céu. As coisas só estão sendo assim porque eu fui projetado para isso. Eu fui planejado para isso. E quem preparou obras para nós realizarmos. Então, voltando à ideia de que a salvação é superior. Se estamos trabalhando, se estamos fazendo, se estamos envolvidos no reino, Deus, com os resultados, Ele queria que eles soubessem lidar com isso. Por isso que Ele colocou isso, irmão, sobre a importância da salvação. Eu trago um texto do pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, né? Dos irmãos de mais tempo na igreja, leitores de livros, de lições da escola bíblica, devem saber quem é. Foi um dos principais teólogos da Assembleia de Deus. Hoje ele já descansa no Senhor. Eles produziram até a Bíblia de Antônio Gilberto. Olha só o que ele escreveu. A alegria da salvação. Se todos os crentes tivessem uma plena visão da salvação, se pudessem ver plenamente ao longe a tão grande salvação que receberam, com certeza teriam atitudes diferentes no seu dia a dia. Teríamos tanto regozijo, tanta motivação, tanto entusiasmo, tanta convicção, tanto anseio pelo céu, que não haveria na terra um só salvo descontente, descuidado, gente e embaraçado com as coisas desta vida. Verdade, verdade. Quando nós compreendemos, quando nós temos a visão correta do que é ter o nome escrito no céu, o nosso comportamento é diferente. O nosso estilo de vida cristã é diferente. Nossas palavras são diferentes. É importante, irmãos, a gente entender que por mais que a gente tenha o Espírito Santo que nos convence, Deus age através da instrução, através da palavra. Imagine que os discípulos ali estavam vivendo a abundância de Deus na sua vida. Eles alegraram o coração de Jesus. Jesus estava feliz, alegre pelos feitos de Deus. Mas Jesus não deixou passar a oportunidade de chamar-lhes a atenção para que eles organizassem a prioridade, questão de prioridade. Superior a isso, minha gente, é a salvação em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E que o Espírito Santo nos ajude no nosso dia a dia, no nosso viver cristão, ampliarmos, aprofundarmos esta visão, a compreensão da salvação, né? Isso nos tornará muito bem posicionado no caminho da fé. Ter o nome escrito no céu, irmãos, também nos leva a refletir sobre aquilo que nós somos conscientes, que servir a Deus, ser cristão, vai muito além de ser religioso, vai muito além de pertencer a uma instituição, de ser membro de uma denominação, vai muito além. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 13, verso 20, ele disse: a nossa cidade está no céu.
da onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, há uma cidadania celestial para aquele que creu em Jesus e foi perdoado dos seus pecados. Então, você é reconhecido no céu, irmão. O teu nome está lá. Existe um livro onde está registrado o teu nome, no momento em que você creu em Jesus e foi perdoado dos teus pecados. Portanto, ser crente é estar ligado ao céu, é estar em conexão com o céu, é ser filho de Deus, é ser servo de Deus, não é a vida de Deus fluindo. Guardemos isso. Aliás, nós temos responsabilidade com isso. Tanto é que Jesus disse a eles: cuidado, administrem a ordem de prioridade no campo das emoções, na alma. Saibam como distribuir isso, saibam onde colocar esta alegria pelos resultados do trabalho. Antes, vem alegria pela salvação. Então vocês tenham cuidado, quem deveria administrar isso interiormente? Quem deveria gerir estas emoções eram eles, a partir de uma orientação. Então isso não aconteceu no automático, eles deveriam ter consciência, eles deveriam ter esta convicção: superior é tudo, é o nome, está escrito no céu. Agora, na carta à igreja de Filadélfia, uma igreja que não recebeu repreensões de Jesus, como a igreja de Esmirna, como a igreja de Laodiceia, que foi grave a repreensão de Jesus, quando ele disse: como tu não és morno e nem quente, ambos aspectos positivos. Aliás, como tu não é frio e nem quente, oxalá que fosse frio ou quente, tanto frio como quente aqui, tem um aspecto positivo que não poderia ser morno, baseado na realidade da geografia, da época, da água que existia naquela cidade. Então Jesus disse: como tu não é frio nem quente, tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Mas a igreja de Filadélfia, Jesus não teve nenhuma reclamação a fazer, porém ele trouxe uma observação: guarda o que tens, guarda o que tens. O teu nome está escrito no céu, o meu nome está escrito no céu. Irmãos, eu tenho certeza da minha salvação, eu creio no poder do sangue de Jesus, eu creio na graça de Deus que se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Mas isso não imune-me das responsabilidades. Guarda o que tens, guarda este nome escrito no céu. Deus te dá todas as condições que você precisa para ser preservado o teu nome no céu, mas você precisa fazer a tua parte. Por isso Jesus orientou os seus discípulos: